Você ficou bravo porque o Minto foi preso? Você não consegue controlar as suas emoções. Você ficou nervosinho e fez raivinha pela ditadura que a gente está vivendo? Hoje eu vou trazer para você a fórmula para você controlar essa sua raiva. Então fica aqui no Blá Blá, porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a se manter são para proteger o Minto. Então fica aqui porque eu vou dizer como a ciência discute formas de controlar a raiva. Eu sou Emílio Garcia e você está aqui no Blablalogia e os seus problemas acabaram. Não é banho gelado, não é escrever no Twitter, não é ir para frente do quartel segurando uma bandeira do Brasil. Você não deveria rezar para um pneu. Nada disso vai contribuir para a sua raiva acabar. Então, o que os pesquisadores desse artigo, que eu vou colocar aqui na tela, fizeram? Eles tentaram entender, a partir de uma meta-análise, quais comportamentos a gente deveria fazer para diminuir a sensação de raiva. E é muito legal o que motivou os pesquisadores a fazerem esse artigo. Então, os pesquisadores eles começaram a perceber, e eles falam sobre isso nas entrevistas que eles deram, eles começaram a perceber que existem diversas pessoas tentando fazer isso que eu fiz na introdução do vídeo. Tentando criar alternativas para que a pessoa consiga controlar a própria raiva. Então, desde mecanismos de controlar a respiração, hiperventilar, gritar, xingar, e até aquelas salas que são construídas especialmente para você descontar a raiva. Então, para você quebrar tudo. Então, eu estou com raiva, eu vou pagar algumas horas em algum lugar e vou ganhar um taco de beisebol e vou sair quebrando tudo. Eu vou sair quebrando tudo e que depois que eu colocar a raiva para fora, eu vou comprar um saco de pancada e depois que eu colocar a raiva para fora, eu vou conseguir me sentir melhor. Então os pesquisadores eles resolveram fazer o seguinte, eles pegaram todos os artigos que testaram formas de controlar a raiva. Então eles provocavam, em alguns desses artigos que eles usaram para fazer a análise, eles deixavam a pessoa inquieta, eles provocavam a raiva e depois ofereciam mecanismos para as pessoas pararem de ficar raivosas. E é muito legal essa variedade de técnica. Então, as principais técnicas são você continuar colocando aquele sentimento para fora. E aqui os pesquisadores, eles separam a raiva em duas partes que vão ser estudadas. Tem a parte fisiológica da raiva, que é aquela parte em que você vai medir batimento cardíaco, liberação de hormônio, a ativação do mecanismo de luta e fuga, e tudo isso alterando o seu comportamento. E tem a parte da percepção da raiva. Então, se aquilo que está te deixando nervoso continua existindo, e principalmente, a partir dessas modificações bioquímicas do seu corpo, quais sinais que você vai produzir psicologicamente, como você vai reagir a isso. E aí o que é mais legal que os pesquisadores trazem é que a maioria das pessoas acredita que colocar para fora, então expressar a sua raiva é um bom mecanismo para você diminuir essa sensação. Então o senso comum mostra para a gente que se eu não deveria guardar a sensação, eu deveria sair gritando, colocando ela para fora, como eu disse, destruindo tudo, até a hora que isso fosse passar. E que essa seria a melhor maneira de controlar isso. E a resposta que a ciência traz para a gente é não. Mesmo hiperventilar, então vai respirar rapidinho para controlar a raiva, isso também não funciona. Então o que os pesquisadores mostram, e isso é muito, muito, muito legal, é que apesar de a gente querer quebrar tudo quando a gente está com raiva, a melhor maneira de controlar tanto a sensação da raiva quanto a fisiologia da raiva é fazer atividades que são o oposto da raiva. Então eles falam que ao invés de hiperventilar, eu deveria fazer aquela respiração de diafragma, que é uma respiração mais lenta, contando aquilo que está acontecendo. Eu deveria, e os trabalhos mostram, meditar quando eu estou com raiva. Eu deveria tentar baixar os meus batimentos cardíacos, porque isso vai mudar a fisiologia e a partir da mudança da fisiologia muda a sensação
da raiva. E é dessa maneira que a gente vai conseguir controlar aquele sentimento, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista de percepção. E se a gente fizer isso, a gente tem uma capacidade de retomar as atividades e o controle antes do que de outras maneiras. Então, tentar gerar uma calma faz com que a gente controle o nosso organismo e a gente fique mais consciente daquilo que está nos incomodando e melhora o tipo de relação e de reação que a gente vai produzir. Então, como o Guilherme disse aqui no chat, combater raiva com raiva é homeopatia. Adorei o comentário. Então, o que a gente tem que fazer é o oposto fisiologicamente daquilo que o nosso organismo está fazendo. E é muito legal esse resultado em relação à raiva, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma síndrome de pânico, quando você vai tentar fazer exercícios para controlar isso, é você tentando atacar, de certa maneira, a fisiologia do seu corpo. Então, você vai respirar fundo, você vai tentar diminuir a frequência cardíaca e ao se concentrar em algo que você consegue controlar, você consegue fazer com que o seu cérebro vá se acalmando e você vá saindo daquele estado. Uma coisa que é importante antes de eu ir embora para dizer para todo mundo é que fazer isso não é fácil. Fazer isso exige um certo treinamento e uma consciência corporal que não necessariamente todo mundo tenha, ou que a gente precise desenvolver, mas que a ciência mostra que essa é a melhor técnica da gente controlar a raiva. Então, se você ficou bravinho porque o minto foi preso, respira fundo, vai fazer uma yoga, aperta a pontinha da orelha, porque isso vai te ajudar a ficar menos bravinho, tá bom? Se você quiser comprar camisetas muito legais, se você quiser comprar nosso quadrinho, se você quiser comprar um monte de coisinhas legais que a gente tem lá, os nossos chaveiros, é só vocês entrarem no www.babalogia.com, entrarem na nossa lojinha e olharem lá as nossas camisetas. Então a gente tem a camiseta Mulheres Cientistas Constroem o Futuro, que é a minha camiseta favorita. Tem a camiseta em homenagem ao café que a gente toma todos os dias. Tem a nossa camiseta de evolução. Deixa eu me tirar aqui da frente, colocar aqui para baixo um pouquinho. Então tem a nossa camiseta de evolução que tá aqui, a nossa camiseta do Parque do Antropoceno Parque, eu adoro essa camiseta, é uma das minhas favoritas também. Tem o nosso quadrinho Mila e Milho, tem o Tudo Nosso Nadadeiros, o nosso chaveiro, e o chaveiro aqui tem ciência. Era isso que eu tinha para falar hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Falou, valeu e tchau!